Fala aí, Felipe. Como é que você tá, beleza? Fala, Luiz. Beleza, e você? Então, acabei de escrever um roteiro de futebol que ficou muito louco. Tá a tua cara. Vamos gravar comigo? Opa, sobre futebol? Tô dentro. Fala, Luiz, tudo bem? Cheguei aqui no Stamford Bridge. Onde que eu te encontro? Fala, Felipe. Eu tô aqui na loja do Chelsea. Bem na porta? Isso. Beleza, te encontro lá. A gente já se vê então. Bom, como já deu pra perceber, o episódio de hoje é sobre a maior paixão brasileira, que também é a maior paixão inglesa. Para fazer o episódio de hoje, a gente convidou o Felipe Killing, que é um repórter da Band, já fez 5 Ligas dos Campeões, já cobriu, mora em Londres, é uma cara também, cheio de informação, manja tudo de futebol. Hoje tem jargões, hoje tem como compra ingresso, como é que funciona, como se estrutura, tudo sobre o futebol inglês é hoje. Vai! Fala, Felipe. E aí, Luiz? Obrigado por estar aqui hoje fazendo esse vídeo. Prazer compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu sei sobre o futebol e também participar do Londres na Lata. Legal. Bom, vamos direto ao ponto então. Na verdade, o futebol, se a gente for lá para trás vamos começar, existem registros de futebol 2 séculos antes de Cristo, então é uma coisa bem antiga mesmo. Mas o futebol, como a gente conhece hoje, como você deve saber, foi disseminado pelo Império Inglês, né, no século XIX e tudo mais. Exatamente, os ingleses inventaram o futebol e aí levaram para o Brasil, né? Por meio do Charles Miller. Charles Miller. Tem até uma frase que dizem que os ingleses inventaram, mas foram os brasileiros que aperfeiçoaram. Boa. Né? Pô, se eu for ver, a gente tá exportando muito craque ainda pra cá, né? A gente tá devolvendo um pouco o que o Charles Miller levou pra gente, a gente tá devolvendo pro mundo, né? O Brasil é mais um mercado exportador. É verdade. Até porque a moeda é muito mais forte e aí o pessoal aqui tem muito mais dinheiro para conseguir contratar. Exatamente. E aí a molecada sai jovem, vem já para a Premier League ou para o mercado europeu desde cedo. É uma boa oportunidade para o jogador brasileiro. Muitos antes estavam aqui no Chelsea, mas fizeram uma viagem até o norte de Londres. O Davi Luiz, por exemplo. Verdade. Agora o William. Verdade. Tem o Jorginho que joga no Chelsea, mas tem cidadania italiana, mas é brasileiro. Por muito tempo, o Chelsea foi o time inglês mais abrasileirado, porque o Ramires jogou aqui, o Davi Luiz, o William. Sim. É um time que tem uma identificação muito grande. Inclusive, do outro lado aqui do Stamford Bridge tem o Café Brasil. Eu vi ali, verdade. Que é um restaurante que recebe muitos brasileiros e muitos jogadores também. Legal. E o Luiz, esse pub aqui tem uma história legal. É mesmo? É. Foi nesse pub aqui, o The Butcher's Hook, que os fundadores do Chelsea se reuniram para fundar o clube. Uau! Como vocês já perceberam, a gente está no estádio do Chelsea, que é um dos estádios animais que tem aqui em Londres, né? Eu já conheci o Wembley, conheci o Emirates do Arsenal, eu fiquei impressionado com a limpeza, com a organização, com a tecnologia, eu achei demais, né? É uma experiência vir num jogo de futebol aqui, né? Acho que a maior diferença está no público que frequenta o estádio. Teve uma elitização muito grande aqui na Premier League, no futebol inglês, depois dos problemas de hooliganismo. Eles mudaram a estratégia. Hoje é super caro você vir num jogo de futebol. Muito caro. Você ser sócio-torcedor também é super difícil. Então, por exemplo, para você ser sócio-torcedor do Arsenal, você precisa pagar mais de 2.000 libras por ano. Nossa. Além disso, quando você vem para um estádio, se você vem trazer a sua filha e a sua mulher, você vai querer comer um negócio com eles, vai querer tomar uma cerveja. Então, você vai gastar com o ingresso 50, 60 libras e mais a experiência do negócio. Então, eles elitizaram. Por outro lado, você perde em atmosfera. Sim. Chamam muitas vezes o estádio do Arsenal e esse aqui, o Stamford Bridge, de livraria. Eu já cobri jogos aqui em que a torcida adversária fazia mais barulho do que a torcida da casa. Enfim, esse é um preço que se paga, certamente colocando na balança quem gere futebol tem isso como uma coisa positiva, atrai mais dinheiro e com mais dinheiro dá para fazer mais contratações. E trazer mais brasileiro para cá, total. Exatamente. Mas é uma diferença cultural aí também, né? Não só pelo fato de ter mais famílias aqui, mas o inglês em si, ele é menos barulhento, ele é menos festeiro do que o brasileiro, do que o latino, né? Então, por exemplo, numa narração de futebol, o cara fala gol, é gol. Ah, gol. Né? Então, tem até um meme na internet que eles mostram, né? Um narrador sul-americano falando de um lindo gol. E aí ele vai narrando, gol, que golaço, e grita. E fica aquele Quase gol chora. de 1 minuto. E aí aqui o inglês fala, what a goal.
só, né? É um Isso reflete anticlímax. exatamente. É um anticlímax. Anticlímax total. Bom, o Chelsea é um dos times da Premier League, que é a primeira divisão daqui, né? Tem vários campeonatos, né? Como é que é a estrutura do futebol inglês? Bom, tem a Premier League, que é a primeira divisão, seria mais ou menos o Campeonato Brasileiro. A FA Cup, que é um torneio mata-mata, inclusive a FA Cup é o campeonato de futebol mais antigo do mundo. Sim. Seria como se fosse a Copa do Brasil. Tem a Supercopa da Inglaterra, que é o vencedor da FA Cup contra o vencedor da Premier League. Que é o Community Shield. Esse é o Community Shield? Tá. Exatamente, Tá. Supercopa da Inglaterra. Tem os torneios europeus, como a Liga dos Campeões, Champions League, mal comparando seria a Libertadores. Perfeito. A Liga Europa, que também mal comparando seria a Copa Sul-Americana. Acho que esses são os principais campeonatos. Perfeito. Mas inclusive, bom, o Fulham também está na primeira divisão, né? Fulham está na primeira divisão. E o estádio deles não é muito longe daqui, não é isso? Não é muito longe e é um estádio que é puro carisma. Agora, que estádio tradicional, hein? Não é bem legal? Muito legal. Parece que parou no tempo. E esse estádio foi construído em 1896. E aí a gente está lá no Stamford Bridge, um estádio mais moderno. De repente, pá, vem pra cá. Mas eu acho super charmoso esse estádio. Nossa, é demais. E aquela portinha ali que tem que entrar de lado? Exatamente, super apertada essa Muito portinha. bom. Vamos no jogo hoje? Não, hoje eu comi muita pizza, não vai dar. Muito legal esse estádio. É uma coisa que eu percebi muito quando eu fui no jogo, é a organização de transporte público. É um absurdo, né? É. Eu lembro de eu sair do estádio começando um pouquinho, tudo muito organizado, as filas e tal, mas eu peguei o primeiro metrô para ir embora. Exatamente, eu acho que a facilidade e a mobilidade são coisas muito positivas aqui. Você vai em todos os estádios com o transporte público. Sim. A gente está no estádio do Fulham aqui, a estação mais próxima é de Putney. Você anda 10, 15 minutos, uma caminhada super gostosa, tem um parque ali. Chega, assiste o jogo, pode tomar cerveja, que não vai precisar dirigir. Legal. Muitas vezes no caminho você vem com outros torcedores, já no clima, né, de uma Verdade. partida de futebol. E eu acho que o transporte público acaba sendo um diferencial muito bom. Agora, outra coisa sobre o transporte também é a chegada dos torcedores, porque a gente chega todo mundo junto, né? Chega todo Abraçado. mundo junto. Abraçado. Eu fui num jogo, inclusive, Arsenal e Chelsea, um dos meus primeiros aqui. E aí essa era uma curiosidade, saber como seria a chegada dos torcedores, né? Um derby, um clássico local. Sim. E aí eu vi as torcidas chegando juntas. E eu falei, caramba, né? No Brasil eu acho que isso é Não ia algo que dar. não acontece. Existe uma rivalidade muito grande entre Arsenal e Tottenham, Tá. que é o derby do norte aqui. Que aí, quando os torcedores, que eles chamam aqui de organizados, né? Os firms, né? Os São firms, é. Sim. Que eles saem do pub e aí eles vão até com escolta da polícia, existe um clima mais hostil. Mas isso contra esses torcedores que têm esse perfil. Porque se chega um pai de família com a mulher, os outros torcedores vão ver que o cara não é desse perfil. Sim. Por mais que ele seja torcedor rival, mas tá com a camisa do outro time, mas é família, pra Sim. que você vai lá É hostil, né? mandar tirar a camisa, bater, Sim, xingar? Isso não tem, eu acho que isso é muito bacana. Isso é muito legal. Eu lembro de uma cena engraçada, triste um pouco, mas engraçada, quando eu tava lá no Brasil, no meio do jogo do Corinthians começou a chover e um tiozinho infeliz catou uma capa verde de chuva e vestiu, você já imagina, né? É, não pode. Veio todo mundo de cada lado, assim, mas sumiram com a capa do cara em um segundo, assim. Isso aqui não vai acontecer aqui, né? Isso não acontece, E eu acho que é até demais, né? É too much. É até demais. Eu entendo a rivalidade, eu acho que tem que ter, mas tudo tem limite. Esse é um ponto positivo aqui, essa civilidade maior. Verdade. Bom, uma coisa que aconteceu curiosa comigo, que quando eu fui no Wembley assistir o Chelsea e o Arsenal, naquele jogo que eu falei, eu tava com a camisa do Corinthians, né? E eu imagino que é porque eles são fregueses, eles devem até ficar incomodados, né, com a camisa do Corinthians ali, mas o segurança veio falar comigo, não gostei da camisa não, tipo, querendo ver se podia mesmo? virar a camisa ao contrário e tal. Mas não tem esse problema com camisa normalmente em estádio, não é uma coisa que... Acho que era o Corinthians que tá incomodando o Chelsea, né? É, eu acho porque é um time muito grande. né? Eu acho que ofuscou um pouco. Exatamente, aí eles ainda têm o ressentimento de terem perdido o Sim, Mundial. sim. Talvez seja por isso. Não, brincadeiras à parte, normalmente não tem. Eu acho que o segurança acabou pegando você lá pra Cristo e pediu pra você tirar, mas normalmente não tem. Até porque qual é o problema de usar uma camisa de um time diferente? Que nem tá ali, né? Que nem tá ali, Verdade. exatamente. Bom, no Brasil se reclama muito do horário de futebol, principalmente de quarta-feira, que é depois da novela da Globo, né? Um negócio meio ridículo, né? A Globo conseguiu monopolizar e acaba dificultando para muitas pessoas irem em estádio. Aqui não tem essa palhaçada, né? E no Brasil é complicado porque o jogo é tarde, muita gente acorda cedo, não tem essa facilidade do transporte público em todos os estádios, em alguns sim. Além de ser mais perigoso, né? Além de ser mais perigoso, exatamente. Aqui tem jogos em horários mais flexíveis. Eles também fizeram isso porque dá menos tempo da pessoa ficar enchendo a cara durante o dia para ir para um jogo de futebol. Faz sentido, então, faz se é um sentido. jogo de alto risco,
eles normalmente colocam um clássico ao 12h30, porque o cara acorda, toma café, toma 2, 3 cervejas, já tá na hora de ir pro estádio. Agora eu queria testar seu conhecimento, eu quero ver se é bom mesmo. Vamos lá. Eu peguei 5 jargões bem típicos do futebol inglês. Tá. Pra falar o que significa cada um deles. Então vamos Beleza. começar com um jersey. O que é um jersey? Isso aqui, ó, a camisa de time. Jersey, boa. Acertei? Acertou. O que é um nutmeg? Bom, eu falo rolinho. Rolinho. Sainha. Boa, exatamente. Bola entre as pernas. Perfeito. É o que o brasileiro faz bastante nos gramados ingleses aqui. Boa. Na minha pelada, não, eu não faço, eu não tenho habilidade pra isso, Agora tem um que é meio que falso cognato, né? Que é o hat-trick, que no Brasil a gente pode chamar de, parece que é um chapéu, né? Mas hat-trick não tem nada a ver, né? O que é um hat-trick? Quando o cara faz 3 gols numa partida. Perfeito, boa. Tá bom, tá Tô indo afiado, bem, tô indo bem. Aí, beleza. Derby, o que é um derby? Ah, é um clássico, né? Clássico. É um clássico. O clássico da mesma cidade. Da mesma cidade. Perfeito. Exatamente. Então, exemplos que você falou aqui, por exemplo... Tem o Arsenal e Tottenham, Tá. Chelsea e Arsenal, Liverpool e Everton. Legal. E pra fechar, o que é caps? É a convocação, né? Se o cara é convocado para a seleção inglesa, para o time, ele tem lá um cap, 2 caps. Legal. Isso vem da origem que realmente eles recebiam um boné, quando eles eram convocados, eles recebiam um boné mesmo antigamente. Isso eu não sabia. E por isso que surgiu o cap. Porque não tem nada a ver se for ver, né? Porque nem existe, ninguém usa Exatamente, boné. eu né? nunca parei para pensar, né? Por que cap? É verdade, faz sentido. Legal. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Que eu vi às vezes tudo? em jogo. Acertou tudo. Nota 10? Tá bem, caramba. O cara manja mesmo. Bom, comprar ingresso aqui, eu acho que a pergunta que a gente mais recebe é como é que eu vou no jogo de futebol. Então é só chegar aqui no Ticket Office e comprar um ingresso, não é isso? Não, não é. E eu também recebo muita pergunta, gente, falando como que eu faço para ir num jogo. Consegue credencial para mim? Consegue ingresso? E não é simples, né? É bem difícil. Não é chegar aqui e comprar. Sócio torcedor é muito forte na Inglaterra, então os ingressos são para os sócios torcedores. Se é um clássico, é muito difícil você conseguir ingresso porque é um jogo de alta demanda. Então existem algumas maneiras de você conseguir o ingresso. E num jogo em que há um time grande e um time pequeno. Então, por exemplo, vai num jogo Chelsea contra o Crystal Palace. Sim. Não é um jogo de tanta demanda, então você consegue no site comprar. Que aí você compra pelo site do Crystal Palace, não pelo site... Exatamente, do Crystal Palace. Tá. Mas isso você diz para jogo no estádio do Crystal Palace ou mesmo que fosse no Stamford Bridge? Aí seria no estádio do Crystal Palace. Tá. Se fosse no estádio do Stamford Bridge, você consegue no site do Chelsea, revende, né, de alguns torcedores que não podem ir. Tentar ver se você conhece algum torcedor que é sócio torcedor e ele pode passar o ingresso, mas é mais difícil para quem vem do Brasil. Tem sites que fazem a venda de ingressos, mas certamente é aquela facada, vai pagar uma grana violenta. E para quem estiver muito no desespero, vai na porta do estádio e tenta comprar de cambista, porque aqui tem cambista também. Tem, né? É um risco, você não sabe se o ingresso é verdadeiro, se é falso, vai pagar um pouco mais caro, mas eu acho que no desespero vale a pena. Total. Questão de custo é difícil dizer porque varia demais, né? Mas eu acho que, varia o quê? De 40 libras a 200, 300. Depende. Jogos de pequena demanda, você consegue pagar 30, 40 libras se você conseguir vir no estádio do Fulham, que é um estádio super charmoso. Eu adoro ver jogo de futebol aqui. Você consegue o ingresso num preço acessível, né? Legal. Comparado com os outros. É que agora também a conversão da libra para real não está ajudando muito. Sim. Mas enfim, você consegue o ingresso por 20, 30 libras. Eu, inclusive, indicaria, se for para ver um jogo da Premier League, aproveitar que o Fulham está na primeira divisão, pegar um jogo do Fulham contra um Wolverhampton, por exemplo. Legal. Não precisa ter os maiores times, porque é um estádio super bacana, fica à beira do Rio Tamisa, que está aqui atrás. Legal. Numa região super gostosa da cidade. Sim. Tem um pubzinho ali que agora por conta da pandemia não está aberto. Bem assim, né? Mas em tempos normais tem um pubzinho lá, então você às vezes tem uma experiência mais próxima da realidade do futebol inglês, vindo para estádios assim, que preservam a história, né, a estrutura. Felipe, obrigado. Foi um prazer. Foi muito legal ter você muito aqui. Legal, obrigado. E a gente se vê Espero que numa o pessoal próxima. tenha gostado do vídeo. Com certeza. Vai!